V8 reúne o que há de mais avançado em tecnologia de segurança. O produto ideal para proteção ostensiva de perímetros pequenos, médios ou grandes. Leitura facial. Com portaria remota ligada a uma central 24 horas, trazendo economia e segurança aos condomínios. Ligue para o telefone que está aqui em sua tela. Traga a tua casa, tua empresa, teu comércio, teu condomínio para a segurança da V8. Em Balneário Camboriú, segurança tem nome. V8 Monitoramento. Boa noite, muito boa noite você ligado aqui na TVBC, a TV de Balneário Camboriú região. Esse é o programa Contra Fatos, o programa que você sabe, o programa que traz fatos, pois contra fatos não há argumentos. Sempre trazendo aquele viés sempre fora da mídia tradicional e trazendo informações de verdade. Então, a gente, como sempre, traz aqui no programa algum convidado, alguém para falar sobre algum tema e principalmente algum tema que você não vai escutar, você não vai ouvir na Rede Globo, na Record, ou também não vai ler na Folha de São Paulo, no Esquerdão e nesses outros jornais aí que circulam no Brasil. Então a gente vai hoje conversar com o Jorge Off, que é o fundador do InfoArmas. Então, primeiro, Jorge, obrigado pela tua participação aqui no programa. Eu queria começar fazendo uma pergunta direta para você. De onde que surgiu a ideia de criar o InfoArmas? Foi para trazer informação para o público geral? Foi para trazer, para mudar a mentalidade em relação a armas? O que foi feito afinal? Então, Bruno, na realidade o InfoArmas ele surgiu de uma paixão minha. Eu atiro desde os 9 anos. Eu tive um avô já falecido que ele era fundador de clube de caça-tiro. Então, já desde pequenininho eu ia junto, participava das competições e tudo mais, na época ainda era permitido. E sempre tive essa paixão. Quando chegou em 2020, na realidade, eu senti a necessidade de fazer algo. Por quê? Porque eu morei num período nos Estados Unidos e quando eu voltei para cá não tinha informação sobre armas. Eu pesquisava bastante, não tinha essa informação. E eu disse, olha, eu quero fazer alguma coisa que facilite o acesso à informação, tanto para agentes de segurança pública, né, policiais em termos gerais, como também do civil. Porque a gente até tinha alguns cursos específicos, né, no Brasil para agentes de segurança, mas a gente não tinha aquele acesso facilitado. Tu jogava no Google algum termo sobre armas, não achava nada. Né? Se tu achasse alguma coisa, achava um vídeo do YouTube. Né? Mas não, tu ficava naquela dúvida, será que é confiável? Será que não é? Por quê? Porque tinha muita gente naquela época, ali 2020, a gente tá falando de 2 para 3 anos, né? Pouco tempo. A gente tinha muita gente espalhando, assim, achismo, né? O que eles achavam que era. Então eu fui reunir um monte de especialistas, né, da área e disse, olha, vamos fazer um portal e vamos trazer informação de qualidade pra galera. Agora, você é de Blumenau, né? Isso. Eu imagino que boa parte da tua cultura do tiro, ela veio principalmente dessa mudança de mentalidade que existe principalmente nas cidades do Vale do Itajaí. Eu, por exemplo, vejo muito pela família da minha esposa, que é uma cultura armamentista. Eu vejo, por exemplo, que os clubes de caça e tiro, a grande maioria são datados ali do século XIX. Eu lembro, por exemplo, o clube do Varno, ali em Dayal, que, se eu não estou enganado, é de 1870, já existia uma cultura. Você deve lembrar de um prefeito de Blumenau chamado Décio Lima, que tentou concorrer agora ao governo do estado, e ele foi um dos que tentou fechar os clubes em Blumenau. Então, o que fica de lição, o que fica de legado da região que você veio para essa cultura do tiro? Então, na realidade, o que acontece? A região do Vale Itajaí, do Alto Vale, do norte do estado aqui de Santa Catarina, eles têm tradições muito arraigadas de tiro por vários motivos. Um dos principais motivos é o seguinte, os colonos, quando eles vieram para cá, lá em 1800 e pouco, eles não tinham como criar gado de primeira, principalmente porque aqui é uma região que não tem grandes pastagens. Isso foi feito depois, as pastagens, era Mata Atlântica. Então o que acontece? Eles eram obrigados a caçar para comer.
Eles iam plantar, eles iam fazer a roça deles, mas até tudo dar certo, e era muito difícil, então as pessoas tinham que caçar. Meu avô sempre falava que meu avô nasceu em 1921. Ele falava que durante a infância toda dele, eles eram obrigados a caçar. Eles não tinham outra forma de arranjar carne. Se eles iam criar uma vaca, a vaca ia demorar 2 anos para estar no ponto de abate. 2 anos eles não iam poder ficar sem carne. Então o que eles faziam? Eles iam caçar, era normal. Era normal ter o que a gente hoje, até o próximo ministro da Justiça está falando de grosso calibre, fuzil. Era normal para essas pessoas terem o 7mm Mauser ou 8mm Mauser, que são calibres que hoje seriam considerados grandes para o novo governo, né? Então é complicado porque a gente tem essa cultura já desde a caça, ali atrás, e as instituições de caça e tiro, elas são principalmente importantes aqui na nossa região, porque elas fomentam a cultura que veio lá de trás. Elas vêm a festa do rei, as culturas germânicas aqui da região. Tudo isso é uma preservação de cultura. O tiro é uma preservação de cultura aqui na nossa região. E é uma coisa que muitas vezes as pessoas não veem, por quê? Porque houve uma disseminação do tiro no país, e muitas vezes simples e puramente com o objetivo de, por exemplo, trazer novos esportes, como IPSC e tal, e isso é muito válido. A questão é, a gente tem que se lembrar que tem um fundo cultural também ali que não pode ser perdido, né? Que é um fundo que já está há séculos sendo preservado aqui na região. Agora, é interessante porque toda vez que eu analiso, quando eu vejo essa questão que envolve autoridades e o tiro, eu vejo muito, por exemplo, que há uma tentativa de retirar um direito legítimo do ser humano, que é principalmente o direito de defesa, para questões escusas, né? Então a gente precisa falar algumas coisas, como por exemplo, hoje no Brasil eu vejo muita campanha de desarmamento, principalmente na mídia, mas essas campanhas elas não são voltadas para onde de fato precisaria ser, como por exemplo uma região aí que tem aumentado a cultura do tiro, mas não uma cultura do tiro como a gente conhece, por exemplo, os morros do Rio de Janeiro ou as periferias de São Paulo, ou até em grandes centros também, onde a gente vê a proliferação de todo tipo de armamento. O que mora, o que existe por trás da intenção desse povo, dos burocratas do Brasil, em desarmar a sociedade civil e fazer total vista grossa para o que acontece nessas regiões? Na realidade, o que acontece? Toda legislação, né, todo o regramento, né, que um político, um burocrata, um jurídico impõe à sociedade, ele é só respeitado pelos homens que se propõem a seguirem a lei. As pessoas que já estão na ilegalidade, esses criminosos que estão nas favelas do Rio de Janeiro, por exemplo, eles estão nem aí para a legislação. Tu pode dizer que é proibido o tráfico de drogas, lá tem tráfico de drogas, é proibido a posse e o porte de armas de fogo. Lá eles estão com armas de fogo muito melhores até do que a nossa própria polícia. Vou dizer, por exemplo, um exemplo, tem um batalhão de polícia aqui da nossa região que tem 4 fuzis. Hoje, no Rio de Janeiro, se tu vai em qualquer favela, cada um que tiver lá tem pelo menos um fuzil e uma pistola boa. Coisa importada, não veio do CAC, né? Que é a maioria das argumentações que a gente vê desse novo governo é que, não, é o CAC que está fornecendo pro criminoso. E não é. O que acontece? Das ocorrências que a gente teve no Rio de Janeiro nos últimos anos, não foi apreendida nenhuma arma vinda do CAC. Né? O que acontecia principalmente? Os criminosos pegam, eles já estão fazendo tráfico internacional de drogas e já trazem o armamento junto, porque é muito mais barato. A gente paga em média hoje 200% de imposto, né, sobre o preço que, quando o produto chega aqui, a arma de fogo no caso, chega aqui no Brasil, a gente paga uma média aí de 140% a 200% de imposto, né, para nacionalizar essa arma, em cima do preço que veio para o Brasil. É um fundo arrecadatório significativo, vamos dizer assim, para o governo. E o criminoso, ele não paga nada de imposto. Ele não vai pagar, ele não vai fazer legalmente nada. Então não tem. E essa busca que a gente vê dos governos, historicamente, eu não vou falar que é esse governo ou aquele governo, mas historicamente, se a gente olha numa perspectiva mundial, é a busca por um controle da sociedade. É a busca por desarmar aquela população para ter o controle sobre aquela população. Porque ele sabe que aquelas pessoas que estão seguindo a lei,
elas são muito mais propensas, né, a obedecer qualquer regramento e não a questionar qualquer atitude daquele governo, mesmo que seja autoritária. Enquanto, por exemplo, quando a gente pega uma população, vamos dar o exemplo dos Estados Unidos, que é uma população extremamente armada, a brincadeira lá é outra. Quando eles tentam fazer qualquer coisa que tire a liberdade do cidadão, o cidadão já se mostra às garras, né? A gente teve casos, por exemplo, durante o que aconteceu da pandemia, os estados mais armados foram os estados que não tiveram lockdown. Não estou dizendo nada, mas também foram os estados com menor taxa de contaminação. Então, não sabemos o que estava acontecendo. Mas eram lugares que os próprios governantes disseram, olha, a gente não pode mexer aqui. Interessante, né? Talvez tivessem criado uma campanha Armas contra o Covid e a pandemia tivesse terminado antes, né? Agora, é interessante você tocar no assunto dos Estados Unidos, porque lá existe a segunda emenda. E o país foi fundado por causa das armas. Há de se falar isso. Até porque, se você for analisar o contexto histórico, até está bem escrito no livro do Alex Tocqueville, A Democracia na América, fica muito claro e evidente que todos os abusos cometidos pela coroa inglesa, enquanto os Estados Unidos era colônia, eles foram totalmente aliviados por conta de uma população totalmente armada. Na verdade, existe uma relação tácita, né, entre o armamento e as medidas autoritárias de um determinado governo. Então a gente pode mensurar o quanto tirânico vai ser um governo através das medidas tomadas a partir da legislação que ele tenta implantar, não é verdade? Exato. A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, ele foi fundado, vamos dizer assim, a declaração de independência dele foi em 1776. A guerra começou em 1774, justamente num período onde a coroa britânica disse assim, vamos recolher as armas, porque eles estão se revoltando contra os impostos, na época um imposto abusivo de 10%. Né? Hoje eles e nós pagamos aproximadamente 50% de impostos, né? E vamos recolher as armas que eles estão se revoltando. E eles disseram, não, aqui não. Don't tread on me, né? Que na realidade a bandeira, né, original daquela cobra que a gente vê amarela não é amarela. E foi o Benjamin Franklin que fez justamente no período da independência, dizendo, olha, não nos ameace, que aqui a gente não vai arredar o pé. A gente vê isso em diversos países, né? A gente tem um exemplo aqui próximo, que é a Venezuela, que foi desarmada logo antes da implementação da ditadura do Maduro, né? Então, na realidade, do Hugo Chávez, depois do Maduro. Então, assim, a gente tem esses exemplos, são exemplos que nos deixam muito preocupados, né, pelo nosso próprio futuro, né, que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no nosso futuro, mas eu sempre digo, olha, a gente tem que continuar trabalhando, a gente tem que continuar informando, a gente tem que continuar educando. Por quê? Porque as pessoas, em sua maioria, elas não têm uma percepção correta de armas. A gente vê muitas vezes a arma sendo vinculada à violência, né, até por causa da mídia. A mídia vincula muito a arma com morte, né, esse que é a vinculação que a gente tem. E muitas vezes é um simples e completo instrumento é um equalizador de forças, vamos dizer assim. Vamos dizer que tem um senhorzinho, um velhinho, de 80 anos, contra um rapaz de 25 com 110 quilos, puro músculo ali. O senhorzinho não tem nenhuma chance, a menos que ele esteja armado. Né? É um equalizador de forças. Para ele se defender, quando ele estiver dentro da casa dele, por exemplo, e o moleque ali, o bandido, entrar. Né? Então é uma das poucas formas que a gente tem. A gente brinca que no cenário internacional é a mesma coisa. Vamos dizer que é uma arma nuclear. A arma nuclear, ela é um instrumento de destruição. Só que ele não é um instrumento de destruição na vida real. Ele é um instrumento de dissuasão. A gente não vê potências nucleares querendo entrar em guerra uma com a outra. Entendeu? É a mesma coisa que a arma. O bandido tem arma. A única coisa que eu vejo de justo é o cidadão de bem ter as mesmas condições de um bandido para se defender. Porque mais cedo ou mais tarde vai haver o encontro dessas duas pessoas, porque a gente vive numa sociedade que infelizmente é muito violenta e a gente tem que ter os meios necessários para garantir a nossa vida e a vida das pessoas que a gente ama, que é o pior. Eu estava falando esses dias com um amigo meu que ele não tem arma ainda e ele estava falando, porque eu não me preocupo, porque só o que eu disse, olha, o problema não é quando é contigo, o problema é quando tu está na tua casa, tem alguém invadindo, tem tua mulher, tua filha lá dentro. Qual vai ser tua reação? Como é que tu vai poder defender eles? Porque querendo ou não, a polícia ela vem depois.
no nossa região, que tem uma média muito boa de velocidade de atendimento, é 10 a 15 minutos. Pode ser que esses 10 a 15 minutos seja a diferença entre a tua vida, né, a vida das pessoas que tu ama, né, que estão dentro da tua casa, ou a morte dessas pessoas. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração e lembrar que a arma é utilizada para esporte, utilizada para cultura, como a gente falou mais cedo, mas também para nossa defesa e para a defesa das pessoas que a gente ama. Agora, eu lembro de um caso no interior do Rio Grande do Sul, de uma senhorinha que o marido faleceu e ela herdou um calibre 38 do marido. Ela não sabia sequer, nunca tinha ido no stand de tiro, ela nunca tinha feito absolutamente curso algum, ela não tem o pet do Benê Barbosa colocado num uniforme, absolutamente nada, mas quando um bandido invadiu, ela soube manejar a arma e soube eliminar, né, o bandido, soube cancelar o CPF do bandido, né, colocando numa uma conotação mais Siqueira Júnior, vamos dizer assim, né? Então, a partir desse momento, ficou muito claro, primeiro, né, não é que nem uma pistola, né, que você tem que recarregar, tem que botar, tem que fazer mão de macaco, puxar e conseguir colocar a arma na câmara. O revólver é muito mais simples para isso, né? Então ela conseguiu fazer o uso e conseguiu neutralizar o invasor. Mas, por outro lado, eu vejo também que existe um outro problema, que é o problema do resguardo, da retaguarda jurídica. Porque hoje, por exemplo, eu até posso defender o meu patrimônio, não tem problema algum. Se alguém tentar invadir minha casa e tentar ameaçar a mim, a minha esposa e principalmente a minha filha recém-nascida, eu vou reagir de alguma forma. Então eu tenho meios para isso, eu tenho mecanismos, eu tenho uma arma para poder me proteger. Só que o problema não está no ato em si, e sim na questão jurídica, porque hoje, por exemplo, o cara que comete algum tipo de delito por legítima defesa, ele não tem respaldo em relação a isso. Então eu te pergunto, o que se pode pensar e como é que se pode fazer para conseguir criar mecanismos, para conseguir trabalhar dentro de um cenário jurídico não tão favorável? Atualmente, na realidade, a gente até tem algum respaldo por causa do excludente de ilicitude no caso da legítima defesa. O problema é comprovar essa legítima defesa. Exatamente. Porque hoje, infelizmente, a gente tem promotores, até delegados, que não veem com bons olhos a legítima defesa, né? Isso é uma realidade. A gente tem, por exemplo, casos, tem um conhecido meu, policial, ele disse, olha, eu tive um caso que ele estava com a pistola da corporação, ele estava em serviço, ele utilizou, das 15 munições que tinham no carregador, ele utilizou 12 contra o indivíduo, e o indivíduo não parou de atacar ele. Só que quando o indivíduo acabou falecendo, desses 12 disparos, desses 12 ferimentos, e depois o procurador veio dizer, mas isso aqui é excesso de legítima defesa? Porque, meu Deus, 14 tiros, mas na realidade não existe, porque a incapacitação não é imediata. Né? A capacitação, as pessoas acham que vão dar um tiro, o barulho vai parar, o barulho de uma pump, né, que é aquela 12 que faz aquele barulho, vai parar o agressor? Não vai. As pessoas têm que ter noção que a incapacitação é feita de várias maneiras, mas a principal dela é o choque hipovolumínico, que é o quê? É tirar o sangue da pessoa por meio dos furos do disparo para ela parar de agredir. Até ela parar de agredir, a gente tem que continuar atirando, infelizmente. Por quê? Porque ela continua sendo uma ameaça, ela continua tendo tempo de reação. E a gente tem esse problema junto com as instituições, e isso é uma questão cultural, mas uma questão que a gente tem que ensinar. E a gente tem uma campanha muito grande dentro do Informas, junto com peritos criminais, para fazer esse ensino do que é, o que aconteceu. E em questão jurídica, a gente tem casos muito, muito proveitosos, né, para a legítima defesa. Esse caso dessa senhora foi um que o delegado nem prestou queixa. Na realidade, ele foi obrigado a prestar por causa da questão da legítima defesa, mas foi arquivado o processo depois. Por quê? Porque foi uma legítima defesa propriamente dita, né? Então a gente tem isso ali. Mas a gente precisa do quê? A gente precisa de mais legislação. Em que sentido? No sentido de que nossos representantes, e hoje a gente tem uma bancada muito favorável a isso na próxima legislatura, façam leis e regras que protejam os indivíduos que pratiquem a legítima defesa. E seja ela armada ou não, né? Seja ela com faca, seja com a mão, desde que bem especificado, seja bem defendido, né? A gente tem visto, de acordo com as últimas questões que envolvem esse novo governo,
principalmente a equipe de transição, a gente já vê o desastre completo. As pessoas, não, acho que, eu até tenho visto aí alguns isentões aí saindo do armário falando, né, que estão com medo, né, porque achavam que iam ter algum espaço. Não, vai ser um governo que vai agir de uma forma totalmente ideológica, um governo que vai agir de uma forma sem considerar muito, inclusive a própria Constituição, que mesmo capenga, mesmo falha, é a nossa Constituição. Hoje a Constituição no Brasil ela virou um verdadeiro álibi. Mas, por outro lado, a gente vê que foi construída uma bancada respeitável. Se o Bolsonaro fosse eleito, né, se ele conseguisse burlar o algoritmo de urna e conseguisse ser eleito, eu acredito que o Brasil ia dar um salto gigantesco em diversas coisas. Mas eu vejo nomes como, por exemplo, a Júlia Zanatta aqui em Santa Catarina, o Polon, o Ramagem, entre outros nomes, compondo hoje um congresso, inclusive o próprio Jorge Seife, grande amigo meu. Mas, por outro lado, eu percebo que vai haver um conflito imenso em relação aos interesses do Executivo com a bancada, que hoje, querendo ou não, ela é muito mais forte do que a gente tinha durante o governo Bolsonaro. Como é que você enxerga isso? O que pode se esperar dessa relação que vai ser um pouco conflituosa entre as pessoas que estão no Congresso hoje defendendo as pautas armamentistas e esse governo, e principalmente esse ministro da Justiça, Flávio Dino, comunista convicto, tomando as frentes da justiça no Brasil? Então, desde o dia da eleição, desde o dia 30, ali, no dia 1º, basicamente a gente já estava trabalhando, né, com pessoas ligadas a Brasília para ver o que ia acontecer. Primeiro, para negociar também, porque o que acontece? Como é que funciona Brasília? Brasília é negociação. Brasília, principalmente por nós termos uma bancada grande para ano que vem, seja no mundo das armas, seja na bancada mais conservadora, mais à direita, o que vai acontecer? Vai ser muito difícil de passar o que eles precisam passar para governar. Não é a mesma situação de 2003, ali que eles estavam governando na base do Petrolão, né, que estava a questão da corrupção, que foi escancarada durante a Operação Lava Jato. Então, o que acontece? A dinâmica dentro de Brasília mudou. A gente teve algumas outras formas de governo durante esse período, por exemplo, o governo Temer, que loteou ministérios, loteou estatais, né, para poder fazer a sua governabilidade, que eles chamam, e eu acho interessante, e que a mídia em geral não considera isso corrupção, mas é governabilidade. Criticaram o governo Bolsonaro durante anos sobre isso. E a gente teve a questão mais técnica, né, durante o período Bolsonaro, só que teve mais resistência. O que acontece? O governo Lula, ele não quer ter essa resistência, porque eles sabem que eles não conseguem avançar tanto. E eles precisam negociar lá dentro. Eles precisam negociar, olha, quais são as pautas que vocês querem defender? Como é que a gente pode fazer para que as nossas pautas também avancem? É assim, política é isso. Política vai ter os políticos de cada lado conversando, olha, o que a gente pode fazer para que as nossas pautas avancem e as de vocês também avancem? Porque todo mundo quer se reeleger daqui a 4 anos. O interesse deles não é muito a questão de fazer o Brasil para frente, né? Nenhum político, na realidade. A maioria deles com raras exceções inclusivas que tu falou, porque são pessoas que eu conheço também, são pessoas que estão lá porque gostam do que fazem, porque amam o Brasil. A gente tem a maioria dos políticos querendo simplesmente um cargo que eles vão ter renovação a cada 4 anos, aquele cargo, e tem a sua dinâmica de poder e tudo mais. Durante essas negociações que estão havendo durante esse período, a gente teve a sorte de conversar não só com pessoas ligadas ao governo e à oposição, mas também a indústria nacional. Eu fui logo na segunda semana, depois da eleição, já visitar a indústria nacional, fui falar com o presidente da indústria nacional. Eu falei durante a Texas Expo Tiro, que foi aqui em Balneário, com todos os importadores do Brasil. Faltou 3, 4, mas a gente falou por telefone depois, então a gente fez essas reuniões, conversamos com eles, até pelas perspectivas deles. E as perspectivas não são tão ruins. Por quê? Porque, como a gente tem uma bancada muito grande, eles precisaram negociar muita coisa, né? Então a gente tem essa vantagem. A questão das armas, ela ainda é uma incógnita, porque é o seguinte: as negociações são uma coisa, a realidade pode ser outra. A gente não tem como ter uma bola de cristal e dizer tudo que vai acontecer no dia 1º de janeiro, né? Mas a gente já tem umas perspectivas muito boas do que vai acontecer.
Vamos falar sobre essas perspectivas boas, mas antes eu queria falar sobre a ONU. Porque eu particularmente vejo que a intenção, acho que a nível global, a pauta do desarmamento, porque ela acaba entrando na questão da Agenda 2030. Até porque existe um monumento na frente do prédio das Nações Unidas em Nova York, que tem, é clássico, né, aquela arma com um nó na frente. Há intenções, na verdade, muito mais nefastas, vamos dizer assim, em relação ao desarmamento, não só a nível brasileiro, né? Como é que essa própria indústria que você citou, ela age, ela pensa também a nível global? Que, por exemplo, eu vejo a Taurus. A Taurus ela teve um incremento do faturamento em relação aos CACs, mas mesmo assim o grosso do que eles vendem ainda é para o Estado. Mas, por outro lado, eu vejo que vai ser uma perda significativa desse mercado se esse mercado consumidor ele deixar de existir. Como é que pensa, como é que age hoje esses fabricantes em relação a essas pautas que a ONU tenta impulsionar a nível global? É interessante a tua pergunta, porque na realidade eu sou formado em Relações Internacionais, né? Então, eu fiz faculdade de Relações Internacionais, mas parei no 4º período. Na realidade eu não me formei porque eu não fiz o TCC, eu fui para os Estados Unidos antes, fiquei um tempo lá e é engraçado ver as ações da ONU. Eu vou te dizer que a ONU é vamos dizer, uma instituição muito mais figurativa do que prática, né? Perfeito. A gente brincava que a ONU era o maior cabide de empregos do planeta, quando a gente estava lá. Porque o que acontece? Nada que a ONU tem sua agenda, e vários países se comprometem a seguir a agenda dela. Mas a ONU ela não tem o poder de impor aquilo ali para cada nação-estado. Cada nação-estado é um indivíduo, como se fosse, é uma pessoa, e ela pode fazer o que ela quiser. É como se a ONU estivesse botando regras ou diretrizes, mas a força de colocar é pouco perceptível. Porque vamos dizer, por exemplo, vamos desarmar os Estados Unidos. Como é que vai desarmar os Estados Unidos? A própria Europa, principalmente Espanha, Itália, o leste europeu, eles têm uma cultura de armamento muito grande. Tanto que não tem como desarmar eles. Tu não vai conseguir desarmar. Principalmente, por exemplo, tem lugares como Inglaterra. Inglaterra é um lugar que ter arma é extremamente proibitivo, por causa de custo. Mas ainda continua tendo acesso. E para dar um exemplo, o rei Charles, é praticamente assíduo de caça ao pato, ele atira. Então, assim, como é que funciona isso? É pouco provável, né, que as agendas deles sejam amplamente impostas. Existem países que querem ter uma relação melhor com outros países e por isso seguem a agenda. Por quê? Porque alguns países que têm um interesse maior lá dentro, né, vão olhar com bons olhos aquela dotação. Mas a indústria em si, ela não se preocupa muito nesse ponto, eu vou te dizer. Por quê? Porque a indústria, ela não só a brasileira, a nível mundo, ela tem a venda para as pessoas físicas e ela tem a venda para as instituições. Nenhum país da ONU está dizendo em desarmar a si mesmo, né? Eles estão falando em desarmar os civis, eles não estão falando em desarmar o exército deles, reduzir os exércitos, reduzir o gasto em material bélico. Isso passa longe. Então o que acontece? Todas elas continuam fornecendo para os governos e continuam fornecendo em grande quantidade. A gente vê a Taurus, por exemplo, aqui no Brasil, ela vai sofrer um pouquinho no primeiro momento, porque se, por exemplo, houvesse uma proibição, que não é isso que a gente está vendo se construindo em Brasília, mas ela sofreria porque teria uns 20% de mercado dela aqui, 80% é Estados Unidos, 20% aqui, basicamente é isso. Só que é aquela velha história, a gente tem uma demanda muito maior do que a oferta nos Estados Unidos. Então, em pouco tempo ela migra para lá, se for o caso. Né? Hoje, o mercado brasileiro para ela, muita gente criticou o presidente da Taurus, o Salésio, quando ele falou, o CEO da Taurus no caso, quando ele falou sobre que o mercado brasileiro era irrelevante no sentido vamos dizer assim, pros acionistas dele, mas em termos de longo prazo ele é. Por quê? Porque o mercado brasileiro, se ele não expandir, se ele estagnar, ele vai ser comido pelo mercado externo. A Taurus nos Estados Unidos vai continuar crescendo. E não vai ser só lá. Ela ainda tem os contratos na Índia, ela tem contrato no Oriente Médio. Então, assim, essas coisas vão o mercado vai sendo engolido, né? E as outras empresas, em termos gerais, também.
Tem uma empresa que foi lançada há pouco tempo aqui no Brasil, que faz carabinas, né, carabinas em 9mm, que eu fui dar aula numa pós-graduação sobre exatamente esse tema, e eles falaram, mas essa empresa vai quebrar? Eu disse, essa empresa tem 30 anos. Ela só foi para o mercado civil agora, mas ela fazia peças para Taurus e ela fazia peças para fora, ela exportava. Então o que acontece? A gente se adapta. A gente se adapta nesse momento e as indústrias se adaptam, né, para fazer essa migração de mercado. Então, assim, preocupa, porque querendo ou não vai ter um impacto no primeiro momento. E a gente tem uma economia frágil que pode ser que esse impacto se amplifique. Mas não é o fim do mundo para nenhuma delas. A gente tem que se lembrar disso. E a gente tem que continuar se lembrando que a gente tem que continuar trabalhando, independente do que aconteça, para a gente conseguir retomar aquelas conquistas que a gente já teve no passado. Agora, o que mudou de fato no Brasil? Porque criou-se uma ideia de que só foi permitido comprar armas graças ao presidente Bolsonaro. Eu vejo o Benê Barbosa falando muito isso, que para ele até foi pouco relevante por conta de ele já ter tido o acervo dele antes do governo. Então eu quero que você entenda uma coisa, o que mudou durante esses últimos 3 anos e 11 meses, o que mudou em termos de legislação em relação à compra e venda, e o que se pode esperar para os próximos anos? Certo. O Benê está certo nesse ponto, porque até eu já tinha CR, já tinha armas durante o governo Dilma, para ter uma noção. Então não é que era impossível. E aliás, a legislação e a burocracia é basicamente a mesma. Ainda precisa ter 25 anos, igual tinha naquela época, ainda precisa passar por teste psicotécnico, como era naquela época, teste de tiro, como era naquela época, laudos, não pode ter nenhuma passagem criminal, nenhum histórico crime, né? Igualzinho como era naquela época, então não houve uma facilitação do jeito que eles falam. O que houve? Houve uma maior profissionalização por parte dos órgãos envolvidos, porque na época que eu fiz o CR demorou 9 meses o CR, hoje demora 21 dias aqui na região. Uhum. Então assim, houve uma maior celeridade, uma maior seriedade, né, por parte dos envolvidos. E houve uma melhora em alguns sentidos de regulamentação daquela lei, porque a lei continua a mesma. A lei, a gente tem que se lembrar o quê? A 10.826, que é a lei que rege, né, a questão das armas, ela foi uma pedra no nosso sapato até agora. Hoje ela é nossa âncora, porque ela continua lá, e eles não vão poder revogar ela. Então o que acontece? A gente ainda continua com essas figuras, né, do atirador desportivo, do acesso às armas para o esporte, para a defesa, continua lá, continua tendo isso ali, e a gente vai se abraçar nisso e vai continuar crescendo com legislação. O que foi muito bom nesse período foi ampliar a divulgação, né? O Bolsonaro fez isso, ampliou a divulgação, ele divulgou muito que era possível ter armas de fogo no Brasil, e ainda vai continuar podendo ter, a partir de 1º de janeiro, eu quero garantir isso para vocês. E segundo, foi a questão de quantidade de armas de fogo e munições. Isso deu uma profissionalização do esporte também. Porque o que acontece? O que muita gente não entende? A gente vê uma notícia na mídia dizendo assim, CAC foi preso com um fuzil, 2 pistolas e 20 mil munições. Meu Deus, 20 mil munições. Tem um atirador desportivo, que é o Saldanha, que é o número 1 do Brasil hoje, no IPSC. Ele dispara por ano 63 mil, 65 mil munições. Esse é o treinamento dele. Eu não estou nem falando das competições ainda, estou falando de treinamento. Então o que acontece? Quando a gente tem os meios para a gente poder comprar as ferramentas que a gente precisa para a gente poder treinar, para a gente poder se defender, a gente consegue crescer aquilo ali de uma forma muito mais profissional. Vou te dar um exemplo. Quem é mais proficiente? Um policial que dá 70 disparos na sua formação, né? Não desmerecendo, porque infelizmente é a realidade que a gente tem hoje no país, ou uma pessoa que treina todos os dias, né, 50, 100 munições por dia, né? Então, muitas vezes a gente viu até policiais virando CACs justamente para poder continuar treinando, para continuar aprendendo, para continuar se aperfeiçoando e ser um policial melhor, né? Foi o meio que ele achou, porque o Estado não dá os meios para ele poder fazer a sua melhora, né? Então ele achou esse caminho do CAC para poder fazer isso. E é uma coisa que a gente tem que os governos normalmente não levam em consideração.
Por quê? Porque, pô, é mais arma, é mais munição, é mais arma em circulação, mas, pô, muitas vezes é o policial que está tentando ali, ó, fazer o treino dele, que o Estado não dá. E sobre 1º de janeiro, né, como eu falei, eu quero garantir para o pessoal que não vai acabar o mundo. Inclusive, esse foi o papo até quando a gente fez a entrevista com o Salésio, né, o presidente da Taurus. Foi o papo que a gente teve com os importadores e foi o papo que a gente teve junto com as pessoas que são muito ligadas a Brasília. Né? A gente tem alguns autores que são de Brasília e alguns que são envolvidos, inclusive, com parte de contratos governamentais, tem diálogo com ambos os partidos. Né? Ele falou, olha, a gente já está bem pacificado, né, lá em Brasília, que não vai acabar, que haverá uma reclassificação, eu não digo uma seriedade maior, mas uma cobrança maior sobre o CAC, né, para que o CAC realmente participe de provas, que seja um atleta ou que seja um caçador, né, que ele tenha essa busca mesmo, que não seja uma compra simplesmente para defesa, mas vamos tentar também liberar de alguma forma uma melhora também para quem quer buscar defesa, porque hoje, para tu poder buscar uma arma para defesa pela Polícia Federal, tá impossível. Tu tem que fazer a justificativa de efetiva necessidade e, infelizmente, existem pessoas na Polícia Federal que não aceitam que o cidadão de bem tenha arma de fogo. Então a gente tem essa dificuldade que não estava tendo durante esse governo, que agora vai ter, mas que a gente já está em negociações. E questões de calibre e tudo mais ainda está em estudo lá, mas assim, já está meio pacificado que os calibres de pistola, principalmente, não vão sofrer grandes mudanças, que era um dos medos da maioria da população. Poucas pessoas têm fuzil. A Globo fez parecer, nas últimas reportagens dela, que foi vendido fuzil como se fosse guarda-chuva na esquina, né, infelizmente. Mas não é bem assim, tem muito poucos, né, fuzis hoje realmente em circulação, eram de esportistas, né, a gente vê... Hoje a categoria rifle no IPCC cresceu muito mesmo, e eram esportistas mesmo que estavam se dedicando ao esporte. Isso ali a gente vai ter uma dificuldade maior de reaver, né, os fuzis, mas em compensação a parte das pistolas, a gente provavelmente vai ter uma manutenção do que está hoje, né, pelo menos essa é a perspectiva que está vindo lá. Haverá uma redução na quantidade de armas de fogo que o cidadão pode ter. Hoje a gente pode ter 60, né, no calibre... no acervo de atirador, sendo 30 de calibre permitido e 30 de restrito. Os restritos estão suspensos por causa da determinação do FAQIM, mas vai haver uma redução para provavelmente 5, 4, né? Que a maioria da população em geral vai ter mais ou menos isso. Né? É difícil pegar uma pessoa que, eu brinco como eu, que trabalha com isso, que é apaixonado por isso, que tem muito mais do que isso. A maioria das pessoas tem 1 ou 2. Né? Então a gente vai ter, a maioria da população que hoje tem, principalmente os CACs, não vai ter um impacto tão grande em primeiro momento. E uma coisa que a gente está falando muito lá, e até mudou bastante o discurso nas últimas semanas, se a gente for ver os discursos do Flávio Dino, é a questão de uma apreensão em massa. Né? Existem outras ferramentas que serão usadas, né, como incentivos econômicos. Eles já estão falando de incentivo de dar uma isenção tributária maior, né, para a pessoa que devolver suas armas. Haverá uma burocratização, provavelmente mais vistorias, mais encheção de saco, vai. De saco mesmo, sobre a questão de segurança desse acervo, mas em termos assim, essa semana mesmo ele soltou a frase, quem tem, quem não tem, não vai ter mais, né, no sentido de fuzil, que ele estava falando de fuzil. Algumas pessoas disseram, não é arma, não, é fuzil. Então assim, as pessoas que têm podem ficar um pouco mais tranquilas, né, porque as negociações avançaram bem, e as pessoas que estão interessadas ainda em ter, vão atrás da documentação, que hoje está rápido, felizmente, e busque o seu direito à sua própria segurança, porque a gente ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo de buscar isso. E o toque final é que, como eu falei, dia 1º de janeiro não acaba o mundo, né? A gente vai continuar trabalhando e a gente vai continuar batendo com essa grande frente que a gente tem hoje no Senado e no Congresso, para a gente avançar essa pauta justamente com legislação, que foi uma coisa que a gente não conseguiu durante o governo Bolsonaro, porque a gente tinha uma oposição muito grande, né, ao tema. Hoje a gente tem uma quase maioria, então é questão de negociação. Fazemos essa negociação e avançamos com essas pautas, com o restabelecimento e garantia de direitos, né, dentro da legislação, que é muito mais seguro para nós, porque daí não depende de um governo. Eu participei de um churrasco de uma confraria de atiradores que eu participo,
E já tinha algumas pessoas lá falando algumas coisas, como por exemplo, não, os clubes de tiro vão precisar queimar sua lista de filiados, que a primeira coisa que vai acontecer, a Polícia Federal vai bater nos clubes, vai pegar essa lista e vai bater de casa em casa, pegando arma por arma. Hoje, com essa conversa que eu estou tendo contigo, eu já estou percebendo que não há um fator para se preocupar muito em relação a isso. Mas, por outro lado, o que se pode falar, além de tudo isso, para tranquilizar essas pessoas que acham que a Polícia Federal, já ali pelo dia 20 de janeiro, já vai estar batendo na porta, pedindo e recolhendo todas as armas? O que se pode falar para tranquilizar essas pessoas? Olha, isso não vai acontecer, primeiro ponto, tá? Eu te digo porque... O que acontece? Eles não precisariam infelizmente, tá? Eles não precisariam da lista do clube, porque eles têm todo o mapa de armas do CE de cada uma das pessoas lá no CIGECORP, né? E não só no CIGECORP, como no SINARME, que é a parte de quem tem arma na Polícia Federal. Então eles não precisariam nem ir no clube, né? Mas eles não vão fazer isso por quê? Porque envolveria tanta gente, mas tanta gente, que eles não têm como hoje. Não é mais prático. Porque a gente tem mais ou menos hoje de CRs ativos 1.200.000, 1.300.000 CRs. Desses, mais ou menos 200.000 são de fazendas que usam, às vezes, algum tipo de implemento agrícola que pode ser explosivo ou químico, que é controlado pelo Exército, daí tem que ter CR. Pedreiras, por causa do uso de dinamite e até obras de expansão, por exemplo, de rodovia, às vezes a empresa tem que ter CR para poder manipular certos químicos, né? Então, assim, a gente tem aí provavelmente 200.000 CRs que são dessas empresas e 1 milhão que são realmente de CACs. Hoje, para fazer uma apreensão nesse nível, teria que ter 100% da Polícia Federal envolvida, né, e não daria conta em um ano. Então, assim, é muita gente. O governo, independente de ser esquerda ou direita, ele vai ter que ter outras prioridades para a segurança pública. Não é simplesmente só desarmar o cidadão de bem. Né, ele tem outras prioridades, continua tendo outros casos. Então, assim, é humanamente impossível hoje. O que pode e provavelmente vai acontecer? Se eles determinarem que a ilegalidade de algum tipo de armamento, né, ou é impossível de ter por causa da legislação, ou eles vão dificultar essa manutenção de você ter isso no acervo, eles provavelmente vão dar um prazo para entregar, ou um prazo para você regularizar de outra maneira, por exemplo, passar para coleção, ou fazer, porque tem um acervo de coleção, né? O CAC é caçador, atirador e colecionador. A gente tem um acervo de coleção, nesse acervo a gente não pode tirar a arma da casa, e não pode comprar munição para ela. Ela vai ter que ficar lá como se fosse uma coleção mesmo, um objeto de coleção. Então o que acontece? Pode ser que eles determinem que tem que passar para coleção, né? Então o que acontece? Todos esses atos normalmente vem com prazos para poderem ser cumpridos. E a gente pode também judicializar esses atos. Porque o que acontece? Vamos dizer que eles deem 30 dias para a gente fazer essa mudança. O Exército leva 120. A gente pode judicializar, dizer, olha, 120 dias é o mínimo, porque tem aqui o Exército que não consegue fazer a mudança de acervo. Ou podemos até argumentar que a gente tem um CRAF, a gente tem o documento da arma com validade de 10 anos. Então vamos fazer o seguinte, vamos até o final, e eu acho que é o mais provável, se eles quiserem realmente trocar alguma arma de acervo, algum calibre de acervo, né, seja que eles deem até o final do prazo do CRAF. Por quê? Porque já vai ter que fazer a regularização daquele CRAF depois, que é o documento da arma, quando vencer. Então, quando for fazer essa regulamentação, vai ter que passar para outro acervo. E isso vai acontecendo. A gente vai ter negociações ocorrendo e a gente vai ter uma série de outras coisas acontecendo no meio desse período, justamente por causa dos deputados e senadores que a gente tem lá debatendo de frente e mostrando as garras, né, para proteger o nosso direito e a nossa propriedade. Por mais que a arma de fogo, infelizmente, perante o STF não seja uma propriedade, seja uma concessão do Estado, né, a gente ainda vai lutar e muito para virar nosso direito, nossa posse, né, real daquele armamento. E não mais só uma autorização do Estado para que a gente tenha aquilo temporariamente. Então a gente está buscando esses avanços e a gente vai buscar no ano que vem. O pessoal tem que ficar calmo, não pode se apavorar, não vai ter isso no dia 1º de janeiro, isso já até o próprio Flávio Dino já falou, né, que não vai ter batendo em porta, vai ter incentivos econômicos, vai ter campanhas de entrega. Então, assim, eles começaram labrando muito, era um cachorro muito bravo labrando, e depois eles foram diminuindo, porque eles viram que a situação não era aquela que eles achavam,
né? E a gente vai ter uma certa complexidade no ano que vem, mas eu acho que esse ponto principal de as pessoas acharem que vão entrar dentro da minha casa, vão mexer nas minhas coisas, vão pegar minhas armas, está um pouco longe da realidade hoje, atual. Tá, e essas feiras, como a Texas Expo Tiro, como a que teve Joinville também, Shot Fair. A Shot Fair, todas essas feiras, os CACs, os CACs não, as pessoas que trabalham hoje em clube de tiro, trabalham para essa indústria, eu acredito que vai ser um mercado que ele vai sofrer uma certa retração, mas até do que eu estou entendendo agora conversando contigo, não vai ser uma retração por causa de questão de legislação, vai ser uma questão mesmo por causa as pessoas vão se ver mais amedrontadas para buscar uma arma de fogo. Exato. Então, como é que você vê esse mercado futuramente? Né? Você vê uma desaceleração ou você vê que pode haver uma escalada de violência e as pessoas de fato irem buscar armamentos e buscar mecanismos de defesa? A minha maior aposta para o ano que vem é o seguinte, que o mercado vai sofrer não tanto por causa da legislação, mas sim pelo medo do cidadão normal de comprar uma arma. Né? Um dos grandes benesses, né, que teve durante o governo Bolsonaro nesse sentido foi a questão de propaganda, porque ele falava muito disso e expandiu muito o mercado expandiu rápido. A partir de agora a gente está numa outra realidade, que provavelmente vai ter menos divulgação desse mercado. Só que a gente vai ter uma escalada de violência, como tu falou. Isso é básico, a gente vê, eu sempre digo que a quantidade de armas que entrou, muitas pessoas fazem associação, que aumentou a quantidade de armas e diminuiu homicídios. Eu disse, olha, não é bem isso que aconteceu. Aumentou o número de armas, mas isso não tem relação aos homicídios. O que tem relação aos homicídios, principalmente os crimes violentos, é a questão de impunidade. A gente via como se não tivesse uma impunidade. As pessoas iam ser punidas pelo que elas faziam. Essa era a visão do brasileiro durante esse período. A gente está agora numa situação onde o presidente eleito, entre aspas, pega e diz, quem roubar um celular, ele só está roubando para tomar uma cervejinha, passando a mão na cabeça do criminoso, né, que está fazendo aquele ato criminoso ali de roubar. A mesma coisa para quem, a gente vai ter progressão de pena, vamos liberar essas pessoas, essas vítimas da sociedade, segundo palavras deles, das cadeias. Então a gente vai inevitavelmente ter uma sensação de impunidade maior, e, portanto, teremos sim uma escalada de violência. Isso é matemática simples. Né? A gente vê o que está acontecendo, o que aconteceu no passado, e a gente vai ver o que vai acontecer no futuro, segundo as políticas públicas que eles estão adotando. Né? Então, o que acontece? A gente vai ter essa escalada, então vai ter mais pessoas provavelmente procurando os meios necessários para a sua defesa e a defesa da sua família. O que acontece ali? Mesmo tendo essa escalada de pessoas, vai ter muita gente com medo de comprar. Por quê? Porque pode ser que eles vão tomar, pode ser que eu não vou conseguir, pode ser que eles vão dificultar. Né? Então a gente vai ter essa redução na demanda. Eu acho que ainda seremos um mercado em expansão e não em retração. Né? Só que será um mercado em expansão mais lenta. A gente estava com uma média aí por ano de crescimento das empresas do nosso setor de 200%. Era um setor que estava crescendo muito rápido, tanto que entrou muitos players novos durante esse período. A gente estava vendo muitas lojas, muitos clubes e muitas importadoras, né, começarem. A gente estava vendo fábricas começarem. Então, assim, a gente sabe que aquilo ali estava dando muito dinheiro, estava crescendo muito, muito rápido e muito fácil. E isso era uma coisa, assim, muito boa ao mesmo tempo, né, porque gerava emprego, gerava imposto. Como eu falei, uma média aí de uma importação é 200% de imposto, né, sobre o valor do item. Então a gente está pagando no valor final do armamento 80% de imposto pelo preço de venda para o consumidor final. Né, essa é a conta básica ali de padaria, né, que dá. Então, assim, a gente vai ter essa redução, mas como a gente ainda terá um crescimento, provavelmente na casa aí dos 20% ao ano, 30% ao ano, que é um crescimento bom, mas muito menor do que estava antes, a gente ainda vai ter as feiras. Né? Eu acho que a gente vai provavelmente ter uma a duas só esse ano. A gente ainda vai ter um trabalho dessas empresas muito mais profissional. A gente vai manter empresas muito mais profissionais no mercado. Né? E a gente vai, infelizmente, ver algumas empresas quebrando também. Né? Principalmente clubes e lojas que não têm uma solidez tão grande. A gente viu muitos clubes aí que abriram, que não prestam bom serviço para o consumidor,
que não fizeram os investimentos necessários para ter uma boa estrutura para aquele atleta poder competir, né? Então a gente viu isso acontecer. E essas empresas, infelizmente, elas provavelmente vão entrar numa carnificina de competir com uma pessoa boa. Agora, que é lei de mercado, né? Que é lei de mercado. E essas vão acabar saindo do mercado, né? Algumas importadoras que não têm caixa, que não se prepararam, que fizeram decisões equivocadas de importação, pode ser que eles sofram, né? Pode ser que eles tenham esse infeliz final, vamos dizer assim. Mas quem for profissional, quem estiver se dedicando, quem fazer o trabalho direitinho, vai avançar. E a gente vai ter as feiras que forem boas, as feiras que forem realmente profissionais avançando também. Porque o interesse continua, o mercado continua, e aquele 1 milhão de pessoas ali, que a gente falou antes dos CACs, eu duvido que a gente tenha uma perca aí de uns 10% de CACs, que acabam deixando essa vida de CAC. Eu acho que a maioria da galera vai continuar brigando pelo seu direito, vai continuar brigando pelo seu esporte aí, porque é o que a gente sente quando a gente vai nas feiras, é o que a gente sente quando a gente vai nos clubes e fala com as pessoas. O cara, esses dias eu cheguei, um senhorzinho, tinha feito o CR há 6 meses atrás. Estava com a sua primeira arma atirando. E ele disse, eu não saio. Meu caro, não tem. Eu já passei por governo A, governo B, governo C. Agora, conquistei isso aqui, agora eu vou continuar. Se ele disser que eu tenho que fazer 10 competições por ano, eu vou fazer 10 competições por ano, tá tudo certo. A gente vai continuar, né? Eu tenho um amigo meu que ele fala uma coisa muito interessante. Você quer pegar uma criança de uns 9, 10 anos de idade, você quer fazer com que ela nunca se torne uma comunista, você leva ela para um sítio, você pega uma espingardinha com calibre 22, um calibrezinho leve, bota e manda dar um tiro. Ela dá o tiro já sente. Você quer fazer um adolescente não se transformar em comunista, você coloca dentro de um stand de tiro, você dá um fuzil 7.62, ajusta o fuzil da forma correta, coloca ele no ombro e tudo mais e pede para atirar. A partir do momento que ele sentiu o impacto, pode ter certeza que ele não vai mais pensar em absolutamente nada que não seja favorável a isso. Na verdade, existe uma cultura do tiro, e o tiro ele é apaixonante. A primeira vez que eu frequentei um stand, a primeira vez que eu realmente dei tiro com armas de grosso calibre, né, porque tiro em latinha de 22 não conta, né? Foi em 2018, né, através do incentivo de um amigo meu, e a partir disso eu não deixei mais também. Comprei minha primeira pistola, eu só não comprei mais armamento porque hoje eu tenho uma outra prioridade que é minha filha, né, que nasceu recentemente, mas eu também sou um desses que penso em ampliar acervo. Inclusive, hoje, por exemplo, uma prioridade que eu tenho é ter uma propriedade rural, ter um sítio, uma fazenda, uma chácara, alguma coisa assim, não para criar animal ou para criar qualquer tipo de produto agrícola, muito pelo contrário, para poder ter um local para poder praticar tiro em paz. Né? Então existe essa característica, né? O atirador ele acaba se apaixonando. Eu nunca vi até hoje uma pessoa que falasse para mim o seguinte: Bruno, pô, cara, tô atirando, cara, vou parar com isso, não gostei. É apaixonante, né? Exato, e é justamente por essa visão, né, como tu falou, de uma criança tirar com 22, uma coisa, que hoje, infelizmente, depois da decisão do Fachin, eles proibiram, justamente por causa disso, porque eles viram qual era o efeito. O tiro não é um esporte inseguro, né? As pessoas associam, eu brinco que é um dos esportes mais seguros, porque tu é obrigado a seguir as regras de segurança, senão tu é expulso da brincadeira. Eles te suspendem teu CR, eles te tiram do clube, então assim, tu é obrigado a seguir aquelas regras de segurança. E qualquer acidente vira crime, inclusive, né? Então, por isso que tu segue tão bem as regras de segurança. Só te interromper rapidinho, que eu quero te falar uma coisa. Eu já vi briga em jogo de futebol, em estádio, em pelada de final de semana, já vi briga na praia. Eu nunca vi uma briga em clube de tiro, jamais. Também nunca vi. Eu te digo, eu já vi briga em dominó na frente de Balneário Camboriú, mas eu nunca vi num clube de tiro. Eu já vi briga em partida de ludo, cara. Porra. Então, assim, é um esporte, é que na realidade, eu sempre digo, com liberdade vem responsabilidade. Né? Quanto mais liberdade tu tem, mais responsabilidade tu tem. O que acontece? Quando tu tá com uma arma de fogo, as pessoas
sempre falo assim, não, se liberar a arma de fogo, se liberar o porte para as pessoas, vai virar um bang-bang, vai virar uma coisa. Eu te digo, é justamente o contrário. Porque quando a gente está armado, primeiro que a gente fica muito mais receoso do que a gente faz, porque a gente sabe que a gente vai para cadeia, se a gente fizer uma besteira. E segundo, a gente sabe que o outro também pode estar armado. Né? É justamente por que não existe quase briga de trânsito nos Estados Unidos. Porque tá todo mundo armado. Tu pensa o seguinte, cara, não vou brigar com o cara pode estar armado. Eu tô armado também, mas eu vou tomar tiro. Né? Esse que é a briga de vizinho nos Estados Unidos é pouco. Agora tem umas Karen lá, que eles brincam que é Karen, né? Que eles botaram esse apelido. Desculpa se tiver alguma Karen assistindo a gente, mas é o apelido carinhoso que eles deram lá, por causa de uma que fez um escândalo. E o que acontece? Tem umas vizinhas, normalmente, que fazem essas besteiras, mas normalmente em estados que é proibido o armamento. Coincidência. Por quê? Porque justamente lá existe um respeito maior no sentido da propriedade do outro, da vida do outro. Olha, é liberdade, o problema é dele, eu não vou me meter. O cara tá dirigindo lento, cara, paciência, faz parte. E quando a gente tá armado, a gente tem muito mais isso. É verdade. Eu ando armado com uma certa frequência, porque eu tenho porte federal. E o que acontece? Possuindo isso, estando armado a maioria do tempo, a gente vê como a gente se controla muito mais. Esses dias, entrando aqui em Balneário, por exemplo, uma mulher de moto me cortou a frente, começou a me xingar como se eu tivesse feito alguma coisa, eu só segui minha vida. Ia adiantar alguma coisa, brigar? Não. Então, aquela hora quando a gente está armado, a gente se veste de uma responsabilidade muito maior. Porque a gente sabe que se a gente for parado por ter brigado no trânsito, coisa, estar armado, a situação vai escalonar pra gente ir pra cadeia. Então, assim, não é uma opção muito boa, né? Uma coisa que o Benê Barbosa me falou, depois de uma entrevista que eu fiz com ele, que é o seguinte: arma é civilidade. Arma gera civilidade. Estamos quase chegando no final do programa, a gente tem 3 minutos aí para encerrar. Eu queria, na verdade, eu sempre gosto de deixar esses últimos minutos pro convidado para falar alguma coisa que não foi dita no programa, né? Então, eu deixo aqui um termo assinado aqui na BC TV, não me responsabilizando do que você for falar. Se quiser encerrar aí o programa com 3 minutinhos aí para alguma coisa que não foi dita, fique à vontade. Eu acho que a única coisa que a gente não falou, que eu digo, e eu sempre digo assim, independente de você ser a favor ou contra armas, tá? Independente. Vá num clube de tiro, faça uma experiência. Vá lá, pede para um instrutor de tiro te fazer uma instrução naquele momento. Ele vai te fazer uma experiência, ele vai te ensinar como manusear, ele vai te ensinar as regras de segurança, ele vai te ensinar o que fazer com aquele armamento, né? Você vai selecionar os armamentos, os tipos de armamento diferentes. Eu sempre digo, olha, experimenta mais de um tipo, não só uma pistola ou só um revólver. Experimenta, por exemplo, uma calibre 12, uma carabina. Faça essa experiência, porque vai abrir um pouco a tua perspectiva, independente de você gostar daquele equipamento, daquela arma, daquilo ali, daquele assunto ou não. O importante é você ter aquela experiência, porque eu sempre digo assim, não dá para julgar o outro lado, principalmente se você é contra, se você não se botou na pele daquele lado também. Então eu acho extremamente importante que as pessoas, independente de quem for, vão e façam isso. A gente tem vários clubes aqui na nossa região, aqui de Balneário, né? A gente deve ter em torno de 7 ou 8 clubes aqui na região, muitas pessoas nem sabem disso. E todos eles têm instrutores credenciados pela Polícia Federal para fazer uma boa instrução para você em segurança e levar você lá para aprender. E daí você, depois de fazer essa experiência, depois de ver como é que funciona um stand de tiro, daí eu digo para você, daí você pode julgar a gente. Daí você pode ter a sua visão contra ou a favor, mas antes, por favor, não julgue antes de ir num lugar desse. É um lugar de família, que a gente vê assim, a criança não pode atirar, show de bola. Ele vai ficar, normalmente tem uma salinha para criança, uma salinha segura, com brinquedos, normalmente tem uma cafeteria, as pessoas vão lá para trocar ideia, para ficar conversando, para ficar batendo papo, e isso gera uma comunidade, isso gera uma amizade entre as pessoas muito boas. Como tu falou da tua patota, né? A gente forma essas patotas e é justamente isso que eu peço para você aí de casa. Se você nunca tirou, por favor, vá num clube de tiro e experimente esse esporte. Cara, obrigado de verdade, foi sensacional a entrevista. Eu quero agradecer a você que nos assistiu, que participou aqui do programa. Desejar para você um excelente final de semana. Fique com Deus. Semana que vem a gente tem o último Contra Fatos do ano. Então, por favor, a gente vai fazer um programa especial de Natal
Não perca. Forte abraço, fique com Deus. Até lá, pessoal. Valeu!